Olá, crianças! Tudo bem? Espero que sim! A nossa aula de hoje é sobre texto narrativo. E desde já eu convido você a lembrar daqueles dois primeiros textos que estudamos sobre o controle remoto e o texto sobre Carlota, que são exemplos de textos narrativos. Eu vou explicar para vocês mais uma vez as características do texto narrativo e peço que, qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Para que as dúvidas sejam esclarecidas. Então agora eu vou compartilhar o meu slide com vocês. Texto narrativo. O texto narrativo é um fato narrado, é uma história contada e pode ser contada na terceira pessoa, e aí chamamos de narrador-observador, e na primeira pessoa, que é o narrador-personagem, quando o mesmo participa da história. Então, o fato narrado na terceira pessoa é quando o narrador está observando uma situação e ele vai explicar, ele vai contar essa situação de acordo com aquilo que ele observou. E o narrador personagem é quando ele já começa a contar a história se inserindo nela, usando o eu. O fato narrado pode ser real ou imaginário, ou seja, o texto ele pode ser o texto narrativo ele pode ser algo que realmente existiu, você vai contar, ou pode ser algo da sua imaginação. Então, hoje nós vamos estudar, revisar, o texto narrativo conto. O conto é um texto que é dividido em 3 partes. A primeira, introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução é a primeira parte do texto e é a parte inicial. E é nessa parte que apresenta o personagem ele é apresentado, o personagem principal, apresenta o objetivo dele, o que ele está fazendo no começo da história, tá? E aí vai apresentar o objetivo. O que o personagem espera que aconteça. Na segunda parte do texto, que é o meio do texto, desenvolvimento, acontece o desenrolar da história. Ou seja, como os fatos vão acontecendo para que o objetivo apresentado na introdução seja realizado. Será que o personagem vai enfrentar algum problema? Será que o personagem vai encontrar meios para buscar o seu objetivo? Então, essa parte ela deve ser descrita no desenvolvimento. E a conclusão é o fim, o final da história, como essa história se finalizou. O objetivo que ele queria foi atendido? O problema que foi apresentado no desenvolvimento foi resolvido ou não foi resolvido? Então, você vai finalizar a história, tá? O conto, ele pode ter vários parágrafos, dependendo, dependendo da quantidade de situações que serão apresentadas na introdução. Para ficar mais claro, eu vou trazer para vocês aqui um exemplo. Agora nós vamos conhecer um conto que é uma história da cachorrinha Tina, tá? É um conto imaginário porque foi criado e imaginado por mim. É da minha autoria esse texto. Foi a tia Shirley que fez. Mas é um conto que também poderia ser real. Vamos lá para o texto. A adoção de Tina.
Tina era uma cachorrinha muito bonita de apenas 2 meses de vida. Ela morava em uma loja de animais e esperava pela adoção. Às vezes se entristecia porque todos os animais eram vendidos, mas nunca chegava a sua vez. Certo dia, apareceu na loja uma família com um menino de 8 anos que estava comendo pipoca. Ele olhou para Tina e ofereceu-lhe o que estava comendo. Enquanto alimentava a cachorrinha, o garoto sentiu tanto afeto que convenceu seu pai a comprá-la. Que maravilha! Tina agora tinha um lar e estava muito feliz. Corria pelo quintal inteiro, comia a melhor ração e, o mais importante de tudo, recebia muito amor e carinho. Veja bem, crianças, esse texto narrativo, ele é narrado em terceira pessoa ou é narrado em primeira pessoa? Esse texto, o narrador que conta, ele participa da história ou ele só observa a história? Muito fácil de perceber, não é mesmo? Agora que já aprendemos como funciona a narração, podemos perceber que esse texto ele é narrado na terceira pessoa, ou seja, o narrador conta uma história observada. E sabemos que é um fato imaginário, porque a autora deixou bem claro isso, né? E ele tem as 3 partes de um conto, não tem? Vamos observar? A primeira parte do conto eu destaquei aqui na cor amarela, que é a introdução. Nessa parte você observa que apresenta a personagem principal, que é a Tina, apresenta a idade dela, onde ela mora e o seu maior sonho, o seu maior objetivo, que é ser adotada, ok? Na segunda parte do texto, eu destaquei aqui na cor azul, que é o desenvolvimento. Nessa parte, nos mostra como foi que a Tina conseguiu ser adotada, como que ela conheceu o seu futuro dono, né? Quais as táticas que ele usou para se aproximar da cachorrinha. Aparece também outro detalhe, que ele convenceu o pai a comprar a cachorrinha. Então aparece aqui os detalhes da conquista que essa cachorrinha alcançou. E no final de tudo, eu fiz aqui de vermelho a conclusão. E nessa conclusão tem como que a história se resolveu. Teve um final feliz? Nesse caso aqui sim, né? Mas em alguns contos nem sempre. Então, mostra como ela se sentiu depois de ter seu objetivo alcançado e assim por diante, tá? Então, essa foi a nossa revisão sobre texto narrativo. Será o texto que vocês vão ver na nossa avaliação. E quem sabe, né, em algum momento eu possa até pedir para vocês produzirem também, agora que vocês já sabem quais as partes de um texto, o que tem que ter em cada divisão, não é mesmo? Então é isso. Aqui eu já vou me despedir de vocês e qualquer dúvida é só entrar em contato com a tia Shirley, ok? Um grande beijo!